Bem, pessoal, eu sei que eu publiquei todas as aulas, certo, atrasadas, logo de uma vez. Sim, estou. A medida possível, estou sim. Eu comecei a publicar todas as aulas atrasadas. Eu publiquei todas as aulas atrasadas, só que eu não pude fazer uma revisão nelas, tá? Estou um pouquinho ocupado nessa semana. Eu tive um pouco de problema de infecção intestinal, mas nada de grave, assim. Enfim, eu publiquei as aulas do jeito que estão, tá? Só para não prejudicar vocês, porque está muito atrasada. A aula de hoje eu vou publicar logo, tá? Sim, que é terminar. Hoje mesmo já publiquei essa aula, que eu vou publicar só falta publicar os materiais, né? Para vocês poderem acompanhar, para vocês não ficarem muito atrasados. Não te esper... E aquela história, né? Não se preocupe com qualquer coisa, depois eu edito o vídeo, corto o que precisar tiver que cortar. E no YouTube ninguém assiste vídeo maior do que uma hora, dificilmente. Certo? Só vocês mesmo assistem a aula, como eu já tinha dito. Tem alguém que assiste vídeo de 1h30, 2 horas, é difícil. Entendeu? Professor, o senhor publicou No aonde as aulas? YouTube. Aqui, ó. Vou mostrar aqui de novo. YouTube. Se inscreve, ativa o sininho para não perder as aulas novas. Eu vou mandar. Mas hoje eu vou mandar um e-mail, tá? Com a nova aula de hoje. Porque antigamente nas últimos 2 semestres eu tinha que fazer uma ediçãozinha, né? Antes de publicar. Só que aí desse semestre não tá dando. Tô com outros afazeres. Você coloca lá no YouTube, ó. Esse aqui é o canal, né? O endereço. Mas eu vou mandar isso para vocês. Ou você procura Rafael S.T.Vieira, né? O professor. Se você não achar, coloca professor na frente. Você acha o canal, que é esse aqui, né? Ó, essa capa aqui. Aí você vem aqui em playlists, ó. Tem aqui aulas de computação gráfica 2021-2. Tá aqui, ó. Todas as aulas estão aqui. Com exceção da aula de hoje, né? Que eu ainda vou publicar. Mas tá aqui, aula 1, aula 2, tá? Beleza, professor. É a aula aqui. 8. Aí eu vou colocar o material. Não sei se tem material de tudo, não. Aqui pronto, tem o primeiro. Acho que esse aqui é só o primeiro slide. Mas não tem ainda os outros. Está faltando slide ainda. E aquela aula prática, né? Eu não consegui achar o código-fonte do negócio, então meio que estou sem saber o que fazer. Eu vou mandar para vocês hoje, tá? Hoje eu vou, nessa semana eu vou passar a primeira lista e o trabalho, tá? Essa semana eu vou passar a discussão do trabalho e a primeira lista para vocês. Vai ter quanto tempo para fazer? Deixa eu ver aqui. Tá em que? Em outubro, né? Começou quando? Começou em setembro, né? Outubro. Provavelmente até novembro vocês vão ter. No final de novembro, no máximo. Né? Vai dar um mês, né? Não tem um mês para fazer. Eu passando agora, 22 até dia 20 de novembro, né? 22 de novembro. Tem um mês para fazer o trabalho. Que é basicamente. Que é por isso que a gente já vai ser a terceira aula hoje, né? Que eu vou falar disso, do código-fonte. Justamente para vocês fazerem o trabalho, né? Tem todo o material. O conhecimento que vocês têm agora, que foi aquela aula de interpolação, né? Já dá para vocês começarem a fazer o trabalho. Foi aquela parte de geometria, né? Que a gente já terminou. Com parte de geometria, é agora com OpenGL, você já tem o suficiente. Eu vou terminar hoje. Você já tem o suficiente para fazer o trabalho. A próxima aula, se eu não me engano, não sei se vai ser cores. Vou dar uma olhada aqui. É a aula 4, né? Ou é a aula 5? Vamos ver. Estou na dúvida. O computador também não ajuda, mas daqui a pouco a gente... Mas, independente disso, a próxima aula é só a mais, né? Já dá para vocês fazerem as geometrias, né? Você já tem conhecimento para fazer um triângulo, um quadrado. E no próprio canal tem como mostrando, tá? Eu coloquei exemplos de como fazer o trabalho. Se você quiser ver, tem vídeos lá.
vídeo como fazer um polígono, como fazer um poliedro, usando OpenGL. No canal. Cadê, cara? Então, essa aqui foi a aula 3, foi instalação e configuração de ferramentas, que a gente já terminou. São 10 slides, né, no total. A gente está indo para o quarto slide agora, que vai ser o quê? Se andar. O computador não anda. Deixa. Não, a quinta aula é cores. A quarta aula é o quê? Ele fechou. Minha cara. Introdução ao OpenGL, né? Pronto. A quarta aula fala sobre o OpenGL. Então, pronto. Na quarta aula vai ser a parte teórica do OpenGL, né? Mas é curta, não é grande. Aí a quinta aula é cores, né? Ou seja, com essas aulas, mas eu dou primeira aula prática antes de falar da teoria do OpenGL, para justamente vocês poderem já começar a fazer o trabalho. Então a gente vai ver ainda, essa semana a gente ainda vai ver o OpenGL, semana que vem vai ver mais o OpenGL. E aí depois vamos falar de cores, que aí cores é só para pintar, né? As figuras do seu trabalho. Mas não precisa disso, né? Para fazer o último trabalho. Para fazer o trabalho. Você já pode começar a fazer as geometrias, né? Para fazer a geometria você vai usar o papel, você pode usar o GeoGebra, você pode usar papel, né? Você pode usar o Python, você pode usar o Blender, tem várias opções, né? Para vocês. Então, vou ter que fazer as animações, né, depois, bem depois, no A Python? animação é o segundo trabalho, certo? E vocês vão fazer usando o seu... Eu recomendo usar o primeiro trabalho, certo? Como base para fazer o segundo, que aí já está todos os modelos prontos, né? Você só vai mexer neles. Que aí a animação pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser só eles se mexendo no canto, pode ser girando, pode ser aumentando, diminuindo de tamanho. São coisas que a gente vai ver, que é matriz de transformação. Que aí eu acho que a sexta aula, é a sexta ou a sétima aula, que são matriz de transformação. Que é quando a gente vive matriz de transformação, aí eu já vou falar que vocês vão passar o próximo trabalho. A sexta, não sei se é a sétima aula, enfim. Tá? Mas aí o primeiro trabalho é só você fazer um cenário, né? Um cenário estático com as figuras 2D e 3D desenhadas. Sendo que aí se for eu acho que se for feito no Blender, na Unreal, ou então no Unity, aí é um pouquinho, eu exijo mais, tá? Mas eu vou colocar na descrição. De qualquer jeito, os dois métodos dá trabalho, certo? Não tem um caminho fácil para fazer isso, não. Ainda mais se você nunca mexeu com ferramentas 3D. Eu queria abrir isso para aqui, né? Vamos continuar aqui a aula. Aqui a gente já estava acabando, né? Essa parte aqui só estava faltando falar do cubo 3D, da figura 3D. Sem querer carregar aqui. Não é? Que aqui tem os vértices do cubo, são 8 vértices, né? Aqui é o nosso mesmo código para fazer agora a figura 3D, que a gente usa 2D na aula passada. Não tem muita diferença de 2D para 3D. Então, o seu trabalho todo de vocês vai se focar aqui, tá vendo? Vai mexer nessa parte aqui dos vértices. Se você quiser também vai mexer nos índices, dependendo do que você quer fazer. Você vai mexer só nos vértices, nos índices. Se você for mexer com índice, né? E nas cores, né? Se você quiser. Tem que as cores aqui tá no mesmo vetor de vértice. Se você quiser, você pode colocar um vetor separado para cores, né? Você que sabe. Mas é só nesse initialize.gl que vai ser feito o seu trabalho. Para quem for fazer em Python, né? A dificuldade toda está justamente definir quem são esses vértices, as cores, né? Os índices corretamente para fazer a figura 3D. Isso para quem for fazer Python. Para quem for fazer usando outras ferramentas, a dificuldade vai ser
pegar os assets, montar ele no cenário 3D e aplicar alguns efeitos que eu vou colocar na descrição do trabalho. Não é nada muito avançado, não, tá? Mas alguns efeitozinhos só. Aplicar textura, né? Porque, por exemplo, aqui você não mexe com textura, né? No Python, mas nas ferramentas, todas as ferramentas 3D tem a opção de aplicar textura. Então você tem que colocar textura. Sei lá. Acho que tem alguns tipos diferentes de material também, né? Que eu acho que teria que lidar aqui com reflexão da luz, né? Que no Python seria muito complicado de fazer, mas neles são mais fáceis, que é só uma propriedade lá do material que você mexe, enfim. Então aqui a gente tem, né, uma quantidade de vértices, que aí tem a primeira coluna é X, a segunda coluna é Y, a terceira coluna é Z, né? São 8 vértices, para cada vértice tem uma cor diferente. Não sei se eu já mandei. Não sei o que é isso. Start manual. Será que o meu Firefox morreu? Não. Vou fechar e abrir de novo, tá esquisito. Deixa eu tentar aqui abrir pelo Chrome para ver se dá certo. O Firefox será melhor para ficar mais seguro, né? Não ter problema de a gente travar e perder a aula. Mas qualquer coisa eu saio e entro de novo. Certo. E aqui, kernel. Start lá no. Não, execute. Pronto, aqui, né? O cubo. Então, são 8 vértices, cada vértice do cubo tem uma cor diferente, tá? E aqui tem os 8 vértices, e aqui são as 8 cores, RGB. As cores RGB variam de 0 e 1, tá? Para dizer as intensidades dos LEDs vermelho, verde e azul, que a gente vai ver isso na aula de cores, tá? Isso aqui só adiantando, para vocês poderem pintar as coisas no seu trabalho, né? Mas, se você não... Qualquer coisa, se você não quiser, você pode também deixar, talvez escolher deixar todas as figuras de branco, né? No pior caso, se você achar cores complicadas, deixa tudo branco, não tem problema. Fundo preto, as figuras geométricas todas brancas, não tem problema. Mas o que eu quero ver é se você consegue ter essa noção de como desenhar em 3D, né? Você lembra que você tem um espaço normalizado do OpenGL, que a gente já vai ver, entre -1 e 1 nas 3 dimensões, e todas as suas figuras têm que estar lá dentro. A gente vai ver que existem transformações que a gente pode fazer de o espaço transformar qualquer espaço para o ortogonal, que é fácil, certo? Pegar qualquer espaço de qualquer tipo, centralizar ele em 0, 0 e depois colocar ele para variar de -1 a 1, que é basicamente normalizar as coordenadas do espaço, né? Aí você pode colocar qualquer objeto em qualquer dimensão para ficar nesse espaço de -1 a 1, isso é fácil. Só que aí existe a projeção em perspectiva, né? Que deixar aquele negócio que faz aquele transformações, segmentos estão perto a mão que está perto da minha cara fica grande, quando ela está longe ela fica pequena, né? Segmentos perto de mim estão grandes, segmentos longe estão pequenos. Mas isso aí exige uma matriz especial, que aí eu vou mostrar quando a gente fizer falar de matrizes de transformação, né? De rotação, mudança de base, aí eu falo justamente também da matriz de perspectiva, tá? Mas, por enquanto, a gente vai lidar só com matriz ortogonal. Quer dizer que todos os segmentos sempre têm o mesmo tamanho, independente da distância do observador, no caso da câmera. Câmera virtual, né, que a gente chama. E nessa câmera virtual padrão, certo? A câmera virtual padrão do OpenGL, ele está sempre na posição -1, né? 0, 0, -1, né? Que seria... Eu não sei como é que eu colocaria isso. Seria como se ele estiver aqui olhando no cubo. A gente pode usar isso aqui até o cubo, né? É um cubão, certo? O espaço 3D que a gente está mexendo no OpenGL, que é o que está disponível para visualizar, é um cubão,
Se eu colocasse esse cubo do tamanho do espaço OBGL, a gente não ia ver só as cores, né, se mexendo. Mas isso aqui você pode imaginar que exatamente esse cubo aqui é o nosso espaço de visualização do OpenGL, né, que vai de -1 a 1 quando está andando nessa direção, que é a profundidade, ou de -1 a 1 quando está andando nessa direção, que é a largura, ou -1 a 1 na altura, né? Altura, largura e profundidade. Essas 3 dimensões do cubo, todas elas têm -1 a 1, e a câmera ela está bem aqui, ó, no meio do cubo, tá? Nessa face que está na nossa frente. É onde está a câmera, ela está olhando para dentro do cubo. Certo? Esse aqui é o espaço ortogonal, né? Certo? A gente está bem aqui olhando na direção da origem. Né? Sendo que no espaço, quando a gente fala de projeção ortogonal, é como se a câmera fosse toda essa face aqui, né? Toda essa cubo aqui é a câmera, né? Nossa câmera de visualização. Na espaço perspectiva, né? Por isso que eu disse, considera aqui esse cara aqui do meio, por causa do espaço perspectiva, é aqui que a câmera está. Ela está bem aqui. No espaço ortogonal, a diferença é que a câmera é toda essa face. É como se tivesse infinitos pontos, né? A câmera ocupasse todos esses pontinhos aqui. Não deixa de ser verdade, né? Que ela está aqui também. Ela também está aqui, né? Mas ela vê toda essa face, né? Já na projeção perspectiva, ela não necessariamente vai ver toda essa face aqui. Certo? E aí a gente vai ver isso mais na frente quando eu ver transformações. Isso daqui que eu estou fazendo, nessa rotação aqui, isso aqui é um nome especial, tá? Tem 2 tipos de rotação padrão 3D. Uma é a rotação em perspectiva, trackball, certo? Que aí você pode imaginar que é justamente como se fosse uma esfera desse tipo aqui, tá? É a trackball. Não sei se vocês estão vendo. Essa esfera aqui, tá? É uma rotação trackball. Você tem uma esferazinha dessas, o objeto 3D está lá dentro, certo? E quando eu rotaciono, eu estou pegando, quando eu pego o mouse, ó, eu estou puxando aqui a figura que está dentro da esfera, né? Imagina, você já viu aquelas bolas de neve, né? Que o cara sacode, a neve mexe? É a mesma ideia, tá? O método de trackball de manipulação de figuras 3D. Tem um objeto 3D aqui dentro, e eu estou pegando com um dedo e estou rotacionando, ó. É lógico que dependendo de onde eu pego, dedos não, né? O mouse, né? Na tela, e quando eu estou pegando o mouse, estou rotacionando a figura. Dependendo de onde eu pego, né? Ela rotaciona de um lado para o outro, né? Quando eu pego muito na lateral, ela tem que fazer assim, né? Ela tem que girar para o lado. Esse é o método trackball. Outro método que existe é o método turntable. O método turntable é aqueles, vocês já viram um disco de vinil? Disco de vinil é uma... É como se fosse uma plataforma assim, né? Que tem o disco, ele gira aqui, né? Nesse negócio, nessa mesinha. E tem um cara uma pontinha que toca, né? Para dar play no disco, né? Tocar a música que está no disco de vinil. Mas o turntable, ele gira como? Ele gira assim, né? O disco que está nessa turntable, tá? Aí quer dizer o quê? Toda vez que a gente está mexendo no objeto, o objeto é como se ele estivesse aqui em cima, tá? Dessa mesa. Sendo que a mesa, ela se adapta, né? Dependendo da direção que você está olhando o mouse, né? Você vai mexer o mouse. Se eu mexer o mouse nessa direção aqui, da esquerda para a direita, vai rotacionar assim, né? O objeto, certo? Se tiver de cima para baixo, ele vai rotacionar assim. Qual a diferença da esfera? É bem sutil, tá? Mas diferente da esfera que não importa onde é que eu pego para cima, para baixo, essa rotação é sempre a mesma, tá? A rotação é sempre a mesma, ela não muda. Em qualquer parte aqui da mouse. Da esfera muda, né? Dependendo da posição que você está mexendo ali na esfera para girar, a rotação é diferente, né? Aqui não, é sempre a mesma coisa, independente de onde eu estou mexendo na tela. Tudo que vai mudar, né? Eu posso rotacionar assim, mas esse aqui é o turntable, tá? Você está rotacionando. Seria basicamente um eixo fixo e o outro seria um eixo que eu posso mudar na hora, né? Que seria ali no mouse na hora. Um eixo fixo e um eixo... O eixo fixo seria o turntable, né? Que você bota o eixo e só gira em torno daquele eixo, do centro daquele eixo. Você tá sempre... É sempre, dependendo da posição do mouse, né? Você sempre tem um eixo fixo, você tá girando ali. Uhum. No caso, quando você tá na esfera, não, né?
O eixo é o próprio objeto e a gente gira em qualquer posição daquele... Sempre que a gente mexe aqui, tem um eixo, né, imaginário que está passando aqui pela esfera, né? Mas a gente está sempre girando, tem mais liberdade, né, de giro. Não sei se dá para perceber isso, né? Seria mais um ponto fixo dentro do objeto, né, que a gente consegue rotacionar por ele. Pronto, exatamente. A gente tá sempre, o que tem um ponto fixo no objeto, a gente está sempre rotacionando em torno daquele ponto fixo. Esse ponto fixo normalmente é o centro geométrico, né, da figura, mas pode ser outro ponto, se você quiser. Já no turntable, não. Você tem, na verdade, o plano fixo, né, que você está rotacionando, é justamente o turntable. Todo aquele plano ali é fixo e você pode ficar rotacionando. Você gira o plano inteiro, né? Você não gira só em torno de um ponto. Você pode ver isso aqui no Blender, né? Ó. Tem no Blender, mas tem também em qualquer outra figura, tá? Você faz isso. Isso daqui, né? Ó. Você está girando aqui, acho que isso aqui é o turntable. Né? Dependente de onde eu estou, eu sempre giro na mesma direção. É porque eu tô... Meu mouse... Minha mão não é perfeita, né? Tá mexendo mais do que o necessário, porque eu não estou conseguindo andar em linha reta perfeitamente, tá? Mas você vê aqui que no preferências do Blender tem o turntable, que é esse que eu acabei de mostrar, e tem o trackball, tá? O trackball é mais comum em modeladores 3D, tá? Que é quando você mexe ele, olha o que está acontecendo, ó. Isso aqui é a principal diferença. Ó. Quando eu mexo aqui da lateral, ó, ele está girando em torno... como se estivesse girando aqui na nossa frente, né? Eu estou girando ele na esfera, né? Ó. E conforme eu chego de direção para frente, ó, mais para o centro do objeto, a rotação vai mudando. Ó. Porque isso aqui está dentro de uma esfera, né? Ó. Isso aqui é o trackball. Importa se eu estou próximo ou não do centro da esfera. Só quando eu estou no centro da esfera que eu giraria igualzinho ao turntable, tá? Só quando eu estou aqui perto do centro. Mas se eu me afastar do centro, a rotação muda. Isso trackball. Aí, qual que você prefere, aí depende, né? Depende de você. mas os dois, em geral, o modelador 3D tem as duas opções de você mexer, tanto turntable como trackball. Eu acho que o trackball é até mais famoso. Se você colocar dentro da esfera, né? E é o que eu implementei aqui, foi o trackball, tá? Ou tentei implementar o trackball, né? Mas só tem um efeitozinho aqui que não pega. Eu acho que pega, né? É o suficiente para vocês fazerem o trabalho. Tá? Mas a ideia é do trackball. Eu usei, como eu estou usando quaternions, eu não queria explicar isso agora, tá? Mas você pode ver aqui como é que eu faço. Basicamente, qual a ideia dele? Eu pego qual é o ponto de origem e o ponto de eu pego o mouse, arrasto e solto, né? Então eu vejo o ponto que eu comecei a clicar o mouse, onde é que eu soltei, isso aí gera um vetor, né? Aliás, tem dois vetores aí, tem um vetor a partir do centro em direção, ó. Tem um vetor de deslocamento, sim, mas tem um vetor que vai do centro até a posição que eu cliquei o mouse, e tem um outro vetor que vai do centro da esfera até onde eu soltei o mouse. Eu fazendo o produto vetorial desses dois vetores, eu pego o eixo de rotação, e aí eu calculo o ângulo desses dois vetores, usando o arco, aquele fórmula que a gente já viu, né, do arco cosseno, né, que é o produto escalar entre dois vetores dividido pelo raiz, ou então pelo módulo dos dois vetores, pelo produto do módulo dos dois vetores, que é aquela fórmula que a gente viu em geometria. Eu só estou aplicando a fórmula, tá? Aqui para calcular qual é o ângulo desses dois vetores, do vetor da onde eu cliquei o mouse e da onde eu soltei o mouse, qual é o ângulo desses dois vetores, e o eixo de rotação eu obtenho através do produto vetorial. Através disso, você pode usar a fórmula de quaternions, que a gente vai ver no futuro, para gerar essa matriz aqui, ó. Tá? Aí, com essa matriz gerada, que é o produto de quaternions, a gente já poderia faz a rotação, né? Outro método de fazer... Espera aí que eu tenho que atender aqui a porta. Já volto.
Pronto, voltei. Desculpa a demora. É uma entrega que eu tinha que receber. Mas, enfim, ela estava falando que você faz o quê? Quando eu clico a mouse na tela, isso aí pega um vetor que vai daquela posição do mouse. Você lembra dentro do cubo, né? Se eu pegar... Não tem um cubo aqui não, né? Até tenho, bem pequenininho, né? Tem um cubinho aqui, ó. Quando você clica aqui numa... Você está numa a gente está numa das faces do cubo, né? Quando você clica na posição do mouse, em qualquer posição do mouse, você está pegando um pontinho daqui do cubo, tá? Aí esse pontinho do cubo até o centro do cubo, isso forma um vetor, né? Você pode normalizar, se você normaliza, certo? Se você normaliza, quer dizer o quê? Dividir pelo tamanho dele. Se eu pegar o vetor e dividir pelo tamanho dele, vai estar normalizado, quer dizer que ele vai ter tamanho 1. Se você pega todos os vetores de tamanho 1 que você está pegando, você está pegando os vetores numa esfera, né? Porque a esfera, o raio é sempre 1, né? Para qualquer direção que você pegar na esfera. Então, independente de eu estar pegando numa face achatada, né? Quando eu dou o clique no mouse, que é uma face achatada, né? Para a gente, projeção ortogonal, quando eu pego um pontinho dali, eu posso pegar esse pontinho, unir lá o centro da nossa esfera, né? Eu posso imaginar que está justamente no plano o quê? 0, 0, menos 1, né? Que é o plano que está na nossa frente, na nossa cara. Aí eu pego esse ponto, uno com o centro, que é 0, 0, né? E aí normalizo, que vai dar um vetor na esfera. Aí quando eu solto o mouse, eu pego outro vetor do mesmo jeito, calculo o ângulo entre esses dois vetores, faço o produto vetorial para pegar o vetor que é o nosso eixo de rotação. O eixo de rotação é em volta de onde a gente gira, tá? Quem diz isso é o eixo de rotação, como se fosse o turntable, né? E aí agora só aplicar. Aí depois disso, depois faz eu descubro qual é o ângulo de rotação que eu estou girando, né? E quem é o eixo de rotação, aí é só aplicar a fórmula do quaternio, que a gente ainda vai aprender, para obter aquela matriz. Se quisesse, você também poderia usar... Isso aí é usando trackball. Se fosse turntable, aí você ia ter que poderia usar matriz de Euler, que a gente vê só o ângulo, só o ângulo dos vetores já seria o suficiente para a gente poder fazer a fórmula. E a direção, né? A direção que a gente está indo e o ângulo já seria o suficiente para a gente fazer isso. Mas como não é, a gente tem que fazer esse negócio do produto quaternio. Tem que usar o quaternio, que é essa fórmula aqui. Mas vocês não precisam se preocupar com isso. Tá aqui, rotação com mouse, ó. Isso aqui só copia do jeito que está. A partir de rotação com mouse até desenha modelo. Se você for fazer 3D, você pode só copiar isso aqui do jeito que está e colar no seu programa, tá? Que isso aqui vai fazer a matriz de rotação. E aí copiar esses eventos aqui do mouse, tá? Os eventos do mouse estão fazendo o que eu disse para vocês, que é pegar justamente a coordenada X da tela, ó, né? E aí converte para o espaço menos 1, 1. Como é que ele faz isso? É multiplicando por 2 a posição X, menos o comprimento dividido pelo comprimento da tela, né? Que, sei lá, 800 pixels, né? Seja lá quanto for. Esse aqui vai dar uma posição, né? Sei lá, 300 por 400 pixels, né? Que é a posição da janelinha que a gente pegou. E eu tenho que converter isso para menos 1. Aí como é que eu faço? É só subtrair o widget e dividir pelo self-widget aqui. Que isso aqui vai deixar entre menos 1 e 1. Né? Se não tiver feito errado, acho que dá certinho, né? Vai subtrair menos 1, multiplicar por 2, é isso mesmo. Vai deixar no intervalo de menos 1 e 1, tanto x como y. Tá? Aí isso daqui, acho que é só para pegar... Aqui depende do raio da esfera, que eu coloquei um raio da esfera, coloquei, acho que foi 3, raio de 3, que eu coloquei o tamanho do raio da esfera. Mas podia ser qualquer tamanho, você que define o tamanho da sua esfera, que tem um objeto, né, de referência, e aí eu retorno o vetor. Mesma coisa, tanto quando eu mexo o mouse e quando eu solto o mouse. Isso aqui são eventos que tem do Qt, tá? Mouse press e mouse event. Mas a gente não precisa nem mexer nisso, não. Você pode só copiar esses eventos do mouse, copiar esse negócio aqui, da rotação com o mouse até o desenha modelo,
e adicionar aquela variávelzinha lá, né, no shader, que eu já mostrei na aula passada, vou mostrar aqui de novo, ó, esse gira vezes, e colocar em uniforme mate 4 gira. Então, você fazendo isso, já vai fazer rotação no seu modelo 3D. Qualquer dúvida, você pode perguntar, ou então você pode até usar esse programa que eu vou passar para vocês como referência, né, só modificar ele, tá? Isso aqui é aquela matriz, é a variável constante, uniforme para todos os shaders. E aqui eu estou usando a matriz para rotacionar o vértice, né? Não é muito complicado, não. Você pode ver, só que dá uma, duas, sei lá, umas 10 linhas de código, né? Aqui para fazer a rotação. E aqui eu estou usando um método do NumPy, né? De matmul, que é para multiplicar a matriz inicial por essa matriz agora atual de rotação. E acumular, né? Na matriz, a gente vai ver que tem vários erros de retirar erro. Todo programa de computação tem erro, né? Um dos jeitos de você tentar remover o erro é acumular o erro na matriz de transformação, que é isso que a maioria dos programas 3D fazem. Tem outras maneiras que a gente vai ver no futuro, né? De tentar reduzir o erro. Mas eu implementei aqui só para como futura referência, estou implementando o erro acumulado na matriz, que é o tradicional. Não é o melhor, mas é o tradicional. E aqui tem, só para vocês verem, esse comando aqui é o GL, que eu não mostrei na aula passada, que é o GL Uniform Matrix 4FV, certo? Isso aqui é o que passa a matriz, que está passando a minha matriz agora, né? O self gira, que é o que está fazendo a multiplicação com o self gira atual e essa nova matriz que eu estou criando, né? Acho, não sei se você se lembra também da aula passada, para lembrar que o self gira inicialmente é a matriz identidade. A matriz de densidade é o quê? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, né? Certo? Esses aqui são justamente os vetores canônicos do espaço 4D. Tá? Porque é espaço 4D, no caso daqui, faz sentido, né? Um dos poucos locais que faz sentido, porque eu estou usando quaternion. Quaternion, onde a EVD é 4, porque para quando a gente faz rotação para o quaternion, a gente usa 4 dimensões, tá? Por isso que eu estou usando a matriz de 4D aqui e não de 3D. Se eu estivesse fazendo rotação por Euler, eu podia fazer rotação só usando 3 dimensões. Aí eu uso aqui matriz de 4. Aí eu multiplico pela matriz obtida pelo quaternion, né? Acumulo, né? Usando matmul, que é a multiplicação de matriz em self-gira. E aí eu passo isso daqui lá para aquela variável uniforme, né? Através desse comando, ó, GL uniforme. Aí esse finalzinho aqui, matrix 4 float v, isso aqui depende do tipo de variável que você está usando, tá? Ele pode ser matrix 3 FV, pode ser max 3 UIV, depende do tipo de dado que você está usando, né? GL uniforme quer dizer que isso aqui vai ser carregado lá no shader, naquela posição lá do uniforme, tá? Que é uma matriz constante, é o global que vale para todos os shaders. Só que aí você tem que dizer também qual é o tipo de dado que você está passando. Em vez de dizer o tipo de dado aqui como argumento, você diz no nome do comando. É esquisito, né? Mas é assim que eles fizeram, não sei porquê. Aí você tem uma porção de comandos em que o tipo do comando diz qual o dado que você está passando. Se fosse, por exemplo, um inteiro, aí seria GL uniforme 1i, se eu não me engano. Ou é 1ui, né? Se for unsigned int, tá? As coisas que tem no... A gente pode até ver aqui, eu acho que se colocar complemento, apertar o tab, ele não mostra, não? Acho que não, né? GL uniforme. GL uniforme. Ele não completa o uniforme, né? Ele não mostra. Ele mostra alguns, mas não mostra GL uniforme. Achando, talvez assim, eu falando muito por cima fica difícil, né, de entender. DocGL, aquele site DocGL que eu já falei para vocês, né, sempre tiver com dúvida. Aí aqui se a gente procura GL uniforme, né, ele já achou que o GL uniforme, você vê que valem todos, né, ó.
Mas aqui é o que eu estava tentando falar para vocês. Ó. GL uniforme 1 float, quer dizer que você está passando uma variável do tipo ponto flutuante, né? GL uniforme 2F, quer dizer que é uma variável são duas variáveis de ponto flutuante, ou então um vetor com duas variáveis, um vetor vec2, né, de ponto flutuante. Aí 3F, ó, 4F, né? Não sei porque eles fizeram desse jeito, não. Mas, enfim. Bom, um I que eu tinha falado, né? Que é inteiro. Se você quiser passar uma variável do tipo inteiro, como constante, 2I, 3I, 4I, 2UI, que eu estava falando, né? Ó, 1UI, se for só uma variável do tipo unsigned int, né? Aí quando é matriz também não tem aqui, mas tá lá no código-fonte, né? Matrix 3FUI, né? Dependendo da matriz que você clica. Aqui é para vetor, né? Ó. Quando é vetor tem esse Vzinho no final. Aí é um vetor de 4 pontos flutuantes, né? E aí quando é matriz, você coloca matrix, que aí são matriz 4 com dois vetores, uma matriz 4 por 2, né? De 4 linhas com 2 colunas do tipo ponto flutuante, vetor, né? Matriz 4 por 2, né? Certo? Então tem vários, esse GL uniforme tem vários, dependendo do tipo de dado que você está passando, né, tem uma diferente. Lembrando que esses uniformes, diferentemente daquele in-out que eu já mostrei para vocês, eles estão você está passando uma variável global constante que vale para todos os shaders, né? Mas por causa disso, como ele é variável constante ou global que vale para todos os shaders, eles não estão passando pela linha de produção, tá? Quer dizer o quê? Tem alguns efeitos que o OpenGL faz por default, aplica por default, né? E tudo que quando você quer passar alguma coisa pela linha de produção do OpenGL, né? Mesmo, você lembra das cores, né, que eu mostrei? Por exemplo, mesmo que eu não vá usar as cores no Vertex Shader, mesmo que eu não vá usar elas, como o Vertex Shader é o primeiro shader, eu tenho que sempre passar as variáveis para o primeiro shader, no in, né, delas, e aí jogar para o out, né? Se eu estiver usando um shader complexo, professor, estiver usando todos os shaders, né, pipeline, e eu quiser usar cores, você vai ter que passar as cores por todos os shaders até chegar no fragment shader, que é o fragmento que você quer usar, tá? In, out, in, out, in, out, in, out. A mesma coisa para qualquer outras variáveis que você estiver usando, né? Se você quer que passe pelo pipeline, tá? Quer dizer o quê? Nesse caso, passar do pipeline, quer dizer que vai sofrer interpolação, né? Vai sofrer interpolação, vai sofrer clipping, vai sofrer uma série de efeitos que o OpenGL faz para você. Vai sofrer a divisão em perspectiva, que a gente ainda vai ver. Certo? Tem vários efeitos que o OpenGL faz automaticamente. Se você quer que esses dados sofram esses efeitos, você tem que colocar ele no pipeline a partir do Vertex Shader lá no in. Se você não quer, você pode criar como do tipo uniforme, que aí o variável vai ir do jeito que está, sem mexer em nada, né? Mas vai ir do jeito que está o dado, certo? Ele não vai ser alterado em nada. Você vai usar as is, né? Do jeito que está. Como se não tivesse passado pelo OpenGL, né? É o jeito, o dado do jeito que está, você vai usar ele. A gente usa isso normalmente para textura, né? Tem alguns dados que a gente faz para matriz de multiplicação, como eu estou fazendo agora, né? Porque você não quer falar que faça interpolação de matriz. Então pode, né? Depende do que você está querendo fazer. Mas aqui é o método, vamos dizer, gambiarra, né? De você passar dados para a sua placa de vídeo, é esse, tá? Você pode fazer o GL uniforme se você quiser a cada chamada lá do PaintGL, né? O PaintGL, né? O método Paint na chamada, toda vez, né? Que você atualiza a janela, desse jeito, como você pode chamar o GL uniforme toda hora para você ficar atualizando os dados. Se você quiser. Poderia usar o GL uniforme para o vetor, lá, nosso vetorzão? Poderia, né? Se você quisesse. Mas aí seria aquela história, né? Você ia perder muito desempenho fazendo esse envio de dados toda hora, né? Para a placa de vídeo. Deixa eu ver aqui. O que tem mais de diferente? Aí o resto é a mesma coisa que a gente já tinha visto, que é application, gera o widget, coloca o cubo, resize show exec. Tem mais alguma coisa diferente? Isso aqui é a fórmula de normalização dos dados, né? Eu não sei se vocês
Isso aqui tem a ver com aquela nossa... com a regra de 3. Não é muito complicado, mas a gente vai ver isso. Eu vou mostrar isso quando chegar nos slides, tá? Isso aqui é regra de 3, tá? Você pode assustar que isso aqui é regra. Isso aqui é simplesmente regra de 3. Tá? Regra de 3, regra de 3. No mouse move, no mouse press event. Que é para pegar os vetores, né? Que eu falei. Aí aqui é que eu divido, ó, pela normal, né? Aqui eu faço produto vetorial. Depois aqui eu pego o eixo, normalizo o eixo, calculo o ângulo entre os vetores no arco cosseno, né? A primeira linha, né? A primeira linha faz o produto vetorial, ó, o cross, tá vendo? Aí se a norma do eixo for maior do que 0, porque pode ser que o cara não tenha mexido com o mouse o suficiente, né? Ele pode ter clicado e soltado o mouse, por exemplo, né? Na mesma posição. Aí vai dar um vetor 0, né? Um vetor nulo. Então aqui eu só estou tendo certeza se o vetor é maior do que 0, né? Se ele mexeu de fato com o mouse, se ele só não fez clicar e soltar, né? Se ele mexeu mesmo com o mouse, aí eu calculo quem é o eixo, calculo o ângulo entre os vetores dos dois vetores, aí aqui já é a fórmula de quaternio, que gera a matriz. Faço a multiplicação das matrizes, que inicialmente é a identidade, né? E vou sempre passando a matriz através de GL uniforme, né? E aqui GL Draw Elements é porque eu estou usando os índices, né? Para poder fazer para poder pintar os triângulos, em vez de usar os vértices. Eu não sei se isso ficou claro. Se você quiser usar nos vértices, você pode. Não usar índice, professor. Se eu quiser usar só os vértices, eu posso. Você pode. A diferença é que você vai ter que sempre repetir, tá? Os vértices. Tipo assim, eu quero desenhar um triângulo. Eu tenho que dar os 3 vértices do triângulo, né? Aí, se eu quero desenhar esse aqui no cubo, né? No cubinho. Eu quero desenhar a face do cubo, né? A face do cubo é desenhado, forma 2 triângulos. Eu desenho um triângulo dele, né? Eu passo os 3 vértices naquele vetor de vértices. Eu quero desenhar o triângulo ao lado, né? O triângulo ao lado, ele tem 2 vértices em comum, não tem? Mas está no mesmo quadrado, né? Tem 2 vértices em comum. Só que como eu não estou usando índices, se eu for usar só o Draw Arrays, que a gente já viu na primeira aula, você pode, só que aí você vai ter que repetir de novo os 2 vértices lá no vetor e colocar o terceiro vértice, tá? O único problema de não usar índice é isso, vai ter que repetir, certo? Aqui no cubo tem vários vértices que se repetem, né? Quando você for desenhar em triângulos, se você estivesse usando índice, não precisaria repetir. Mas se você achar muito complicado essa história de usar índice, você pode, tá? Só precisa repetir. Toda vez que você for desenhar um triângulo, você repete quem são os vértices do triângulo. E eu também dou a opção, né, para vocês, se você quiser usar quads, pode usar quads, tá? Não tem problema também. Aí fica mais fácil, né? Se você quiser usar, embora não seja tão genérico, se você quiser usar os GL quads, em vez de GL triângulos, também pode. GL quads, você desenha um quadrilátero qualquer, tá? Então, aqui no quadrado, em vez de ser 12 faces no cubo, né, seria só as 6 faces normais. No pentágono que seria... vai ser só o quê? Um quadrado e um triângulo, né? Fica mais fácil, né? Enquanto se você fosse fazer triangulação, seria o quê? 3 por 5 triângulos, né? 3, né? 3 triângulos ou 5, dependendo do método que você fosse usar, para desenhar um pentágono. Se você usar quadrilátero, vai ser só um quadrado e um triângulo, né? Então, você pode usar, GL quads. Eu não vou... Eu tento se esforçar, tá? Para desenhar triangulinhos, mas se você tiver problema, pode fazer quadrados também. Pode usar o GL quads. Só não use mais acima disso, né? Porque aí, com certeza, o polígono já está em desuso. Eu tenho certeza que o polígono está em desuso, mas o GL quads ainda é usado, ainda tem, como eu disse, é bastante usado em qualquer, tanto em ferramentas de modelagem 3D como 2D. Não sei porquê, é só questão de tempo do WebGL, é que já implementou, né? Tem que dar uma olhada se já não implementaram. Só questão de tempo para o WebGL e o OpenGLES também implementarem GL Quads. É importante. Certo? Qualquer dúvida, eu vou passar esse código-fonte para vocês hoje, tá? Todos os códigos-fontes que a gente viu para desenhar o quadrado, gerar o triângulo, o cubo.
para vocês começarem a fazer o trabalho, né? Vocês têm que ter acesso a esses códigos-fontes. Qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo, não tem problema, tá? Eu espero que a explicação tenha sido suficiente. Se não for, você pode perguntar também, né? O que é o que no if ali? Logo acima do gira. Ok? Que? A variável que? Ok? Ah, de quaternio. O Ah, que é um tá. quaternio? Tá certo. O que é um quaternio? Você pode, não sei se dá para perceber aqui, ó, mas abre as chavezinhas, né? Quaternio é só um vetor de 4 posições. É isso aqui, ó. É a primeira posição do quaternio, ó, que é assim que se calcula. Aí aqui é a segunda posição do quaternio, a terceira posição do quaternio e aqui a quarta posição do quaternio. Aí fecha as chavezinhas, aí aqui é só para dizer o D-type, que é float 32. Aqui é um quaternio. Tá certo. Tá? Isso aqui é assim que se parece, não sei se você reparou, mas parece com aquela fórmula da esfera, né? Ó. É o cosseno do ângulo de rotação e aí o seno do ângulo de rotação multiplicado pelo eixo. A gente vai ver isso no futuro, tá? Mas isso aqui é como é que se calcula um quaternio. E eu sabendo quem é Q, por que eu chamei de Q, né? Porque aí depois, ó, eu uso ele aqui, tá vendo? Para gerar matriz. Essa fórmula aqui de geração de matriz, você encontra ela exatamente desse jeito na Wikipédia, em livro. Tem que, às vezes, em vez de usar Q, às vezes eles usam S, né? Aí aqui é tipo, pegando a segunda coordenada de Q, aqui é a terceira coordenada, a quarta coordenada, né? Que começa a partir do zero. Então aqui o zero é a primeira coordenada de Q, né? Ó. Aqui é a quarta coordenada. Aqui é a segunda, vezes a terceira coordenada, né? Enfim, isso aqui é a matriz de quaternio. Só que aí, antes de usar a matriz de quaternio, eu tenho que calcular quem é o quaternio, né? Que é justamente isso que eu faço aqui. Tem, inclusive, outro método de fazer multiplicação de quaternio sem usar a matriz, tá? Eu não preciso usar a matriz para fazer multiplicação de quaternio, não. Que talvez isso aqui parece complicado, né? Mas não, não é, tá? É só aplicação de distributiva, a gente vai ver, tá? É só aplicar a distributiva. Isso aqui pelo vetor, pelo vértice, que a gente chega na fórmula. A gente vai ver ainda. Eu queria falar ainda de quaternio, não quaternio é um assunto mais avançado. A gente não viu nem rotação ainda. Mas é um assunto que tem, tá? É um assunto que existe, cadê, ó? Aqui na hora de fazer rotação, mesmo aqui no Blender, ó, é um assunto importante, né? Você vê que você pode fazer rotação por Euler, mas também tem por quaternio, ó, tá vendo? São os dois tipos de rotação. Aí você coloca justamente quem são, ó, o W, X, Y, as 4 coordenadas, né? Do quaternio, certo? Ou então você usa rotação por X, Y, Z de Euler, né? Que aí você coloca o ângulo, né? Que é um ângulo de rotação no eixo X, Y, Z. Qual a diferença de rotação de Euler e quaternio? Só para adicionar, né? É porque quando você usa rotação de Euler, você está usando os eixos fixos, tá? Não tem 3 eixos de rotação, né? A direção X, Y e Z. Você está acionando justamente em torno de Y, de X ou de Z. Né? Eu estou relacionando como se fosse o turntable. Né? Rotação de Euler é como se fosse o turntable, que eu acabei de explicar hoje. Você está rotacionando o plano XZ em torno do eixo Y, ou você está rotacionando o plano XY em torno do eixo Z, ou então você está rotacionando o plano YZ em torno do eixo X. Né? São as 3 rotações possíveis. A diferença é que o quaternio permite você pegar qualquer eixo, e usar como rotação. Isso aí te dá uma liberdade maior, né? E evita alguns problemas que a gente vai ver no futuro. E é por isso que eu fiz rotação por quaternio, e a maioria das pessoas tenta fazer rotação por quaternio, né? Mesmo que não entenda, as pessoas colocam rotação por quaternio. Mas tem rotação por Euler também, né? Dá para usar rotação por Euler, dependendo do caso, não tem problema não. E não dá problema, né?
certo? Então, isso aqui já é o suficiente para vocês fazerem o trabalho. Sendo que agora eu vou passar a parte teórica, né, do OpenGL, que eu passei a parte agora já prática, para já adiantar para vocês. E a gente vai ver agora a aula 4, que é a parte teórica do OpenGL. Eu até já falei, né? Mas é bom vocês terem um materialzinho que vocês podem se referenciar, né? Como eu disse, essa aula não é muito, talvez já acabe já na próxima aula, já acabe ela. É a introdução ao OpenGL, né? Só que alguns conceitos que a gente já tinha falado. Aí aqui, como eu disse, ó, certo? Tem a pipeline fixa. O OpenGL é dividido em pipeline fixa e pipeline programável. A pipeline programável, você tem liberdade de mexer nos shaders, tá? Antigamente você não tinha liberdade de mexer nos shaders, na ordem, né? Que os passos ocorriam no OpenGL. Hoje em dia você já pode mexer isso. E a Cronos está dando cada vez mais liberdade para os programadores fazerem isso. Por quê? Porque as pessoas ficam chateadas, né? Esse negócio de, tem que seguir passo tal, depois esse tal. Não. A maioria dos programadores não gosta disso, né? Aí acabam fazendo o quê? Eles acabam desenvolvendo a sua própria engine gráfica, né? Não vou usar o OpenGL, não. A minha própria engine gráfica. Usar a API X, Y, Z, vou desenvolver minha própria API, enfim. Eles acabam ignorando o OpenGL, usando às vezes o OpenGL só com rasterizador. Enfim. Aí, para evitar isso, o pessoal da Cronos está dando cada vez mais liberdade, né? Para mudar a ordem de operações de como as coisas são feitas, né? E aí, a principal, mas a quebra de paradigma, né, ocorreu aqui em 2004, né, com a versão 2.0 do OpenGL, tá? Que aí começou a pipeline programável. Eles criaram essa história de shaders que basicamente copia bastante, tá, do RenderMan. O RenderMan é o... Aliás, a história da computação gráfica, certo? Em geral, ela está muito, apesar de talvez algumas pessoas, não sei se algumas pessoas ignoram isso ou não, mas enfim, ela está muito relacionada com a indústria do entretenimento, tá? Não, se você se interessa por computação gráfica devido à indústria do entretenimento, você não está errado, tá? Foi a partir dela que muitas coisas foram desenvolvidas. Os grandes pesquisadores de computação, eles trabalham na indústria do entretenimento, inclusive, tá? O criador da Pixar, o cara que trabalha na Disney, o cara que trabalha, sei lá, na Sony fazendo efeitos gráficos, muitos deles têm paper publicado em computação gráfica, né? E vão para aqueles grandes eventos de computação gráfica. Porque eles desenvolvem tecnologia, né? Então, justamente, o cara que criou a Pixar, né? Ele desenvolveu o RenderMan, né? E aí, tanto é que o RenderMan ele foi copiado pelo OpenGL, pelo pessoal da Cronos, em 2004 para criar o OpenGL SL, né, a Shading Language, porque o cara descobriu, não somente o criador da Pixar, né, mas vários dos funcionários deles, que tem livros e tal, artigos publicados, eles conseguiram descobrir vários efeitos para simular materiais, né, de metal, de fogo, né, de água, que isso é uma coisa complexa, tá? Simulação de fluidos é um assunto exige simulação de partículas, né? E simulação de partículas quer dizer o quê? Porque até agora, toda a geometria que a gente está fazendo, que vocês vão usar no trabalho, tá? Embora eu fale de simulação de partículas no final da disciplina, se der tempo, é o quê? Você tem um ponto... você tem uma região do espaço e você usa um polígono para representar aquela região do espaço, né? Um polígono ou um poliedro para representar aquela região do espaço, né? Que a gente viu naqueles modelos, né, do Kratos ou do alienígena, né, que ele é formado por vários triângulos, né? Só que quando você vai fazer simulação, o que é simulação de fluidos ou simulação de partículas, né? É que, por exemplo, você tem elementos como fogo e como água que não tem uma fórmula definida, né? Ou então nuvens, né? Eles não têm uma forma definida, né? E aí, se eles não têm uma forma definida, como é que você vai fazer um modelo 3D para eles? Você não faz, né? Você cria partículas, que são pontos, né? Como se fosse feito por infinitos pontos. Quantos mais pontos você usar,
ou vértices, né? Quantos mais pontos você usar, melhor vai ser a sua simulação. E isso acaba deixando pesado, né? Que eu até falei aquela história do Houdini, né? Que atualmente exige no mínimo 64 GB, né? Para fazer simulação de fluidos, por exemplo. Mas a grande sacada do criador da Pixar, tá? Ainda nem criador da Pixar, estou esquecendo o nome dele. Ele trabalhou na Pixar junto com o Catmull, mas ele é. O nome dele, eu estou me esquecendo, é o Perlin, né? O Perlin, que trabalhou na Pixar, ele teve a grande sacada de usar aleatoriedade, né? Ele viu que muitos desses eventos, né, do fogo, líquido e tal, você poderia usar aleatoriedade para simular eles. Os eventos, e até tem hoje em dia uma teoria chamada que é teoria do caos, que utiliza isso também, tá? Para tentar simular eventos, fenômenos naturais. Todo tipo de fenômeno natural pode ser simulado usando aleatoriedade, né? Ignora, tá? Todas as leis físicas envolvidas, a gente ignora todas as leis físicas que estão envolvidas e usa só aleatoriedade para simular. Foi uma grande sacada dele. E ele publicou um paper, né, que até hoje em dia é referenciado, que é como é que ele faz, quais são as regras, né? Lógico que ele estipula regras, assim mesmo como eu mostrei do Conway, né, do jogo da vida, que são aqueles quadradinhos que ficam se multiplicando, né? Alguns morrem, alguns vivem. Acho que eu mostrei isso aqui para vocês, não mostrei? Conway Games of Life. Se você não tiver visto ainda, você pode ver depois. Não foi nessa aula não foi para vocês que eu mostrei, é o Conway's Game of Life, o jogo da vida. É a mesma ideia, tá? Você dando regrinhas específicas e usando a aleatoriedade, você consegue simular eventos reais. Entre outros efeitos, tá? Que esse cara criou, o Perlin, esse aí foi o que estimulou, né, o pessoal da Cronos aí, opa, acho que esse cara tá no caminho certo, né? E criou a linha de pipeline programável para o pessoal parar de criar engine gráfica, tentou, né? E deixar você mexer no shaders, no pipeline como você quiser. Isso foi em 2004. E esse que eu estou falando para vocês, tomarem cuidado, porque tem muito código na internet só desse pipeline fixo, tá? Que tem GL Begin, GL End, ou então tem GL Orto, ou tem Glut no código, tá? Glue ou Glut no código, muito provavelmente é esse Fixed Pipeline, tá? Que ele está usando. Aí tem o GLS, Embedded Systems, tá? Que é para dispositivos móveis, para celular e para tablet. É o OpenGL ES, Embedded Systems, que você usa, tá? Que é a partir da 2.0, você já tem um pipeline programável. O GLSL, né? Ó, que é justamente que marca, né? A primeira Shading Language, que é a 1.1, é justamente 2004, aí ela surge, né? Copiando lá o RenderMan. Foi criado junto com o Catmull entre outros, tá? O Catmull e o Perlin. Tem o WebGL, que aí surge em 2009, né? A 1.0. E tem a Vulkan, que surgiu em 2017, né? 2016 surgiu o Vulkan, né? Que é para ser o OpenGL orientado a objetos, né? A ideia, eu acredito que seja substituir o OpenGL no futuro, mas atualmente não substitui não, tá? As pessoas usam mais o OpenGL mesmo e provavelmente vão usar o OpenGL ainda por muito tempo, tá? Justamente porque tem Mas a ideia é justamente do Vulkan não ter todos esses tipos de OpenGL variados, né? Fazer uma coisa unificada, né? E atualmente você tem o WebGL, que é para usar na internet, tem o GLSL, que atua em todos os OpenGLs, né? Que é para a Shading Language, aí tem o GLES, que é para dispositivos móveis, e tem o OpenGL normal, que é para PC, né? Então tem o OpenGL, que é para PC, o GLS, que é para celular e tablet, tem o WebGL, que é para browser, né? Para você executar no navegador, como se fosse uma espécie de JavaScript, tá? O WebGL é como se fosse JavaScript. Só que aí, em vez de você usar... O JavaScript, ele faz o quê? Quem não conhece JavaScript? O JavaScript é que você, em vez de usar o servidor de internet, ele executa alguns programas, tá? Para verificar se a sua senha está correta, para fazer algum processamento dos dados, quando você está procurando livro, quando você faz buscas lá no site da Amazon para procurar um livro, ele vai ter que pegar aquele comando, enviar para o banco de dados, fazer algum tipo de processamento nele, retornar a lista para vocês formatada, né? Isso aí é tudo feito no servidor.
A ideia do WebGL é poder você usar o JavaScript, primeiro, é você não usar o servidor, né, a CPU do servidor, você usar a CPU do usuário, do cliente que está acessando o site, para fazer alguns processamentos, né? Que aí poupar, né, o servidor, em vez de usar o servidor para, de repente, fazer formatação dos dados, eu posso só eu fiz uma busca de livros, né? Eu posso só retornar os livros para o usuário e deixar que o processador do usuário faça a formatação da página, por exemplo, né? Isso aí você faria com JavaScript, né? Aí o WebGL é a mesma coisa. Se eu tenho que desenhar uma figura dinamicamente na página, né? Fazer uma figura 3D ou 2D mesmo. Eu quero fazer um desenho 2D ou 3D numa página web. Em vez de usar a placa de vídeo do servidor para fazer esse desenho, eu posso jogar para você, para o cliente que está acessando a minha página internet, para fazer o processamento. Você faz isso usando o WebGL, tá? Porque se estivesse usando a máquina do servidor, né, para fazer o processamento, você não precisaria usar o WebGL. Você poderia usar o OpenGL do próprio servidor, né? Ou então o DirectX, né, do servidor, para fazer o processamento e só te dar a figura pronta, né? Só que isso aí ficaria muito pesado. Aí o pessoal desenvolveu o tal do WebGL justamente para isso, tá? Para usar a GPU sua, né? A sua GPU, a sua placa de vídeo para fazer o processamento e poupar o servidor, né? Deixar o servidor só para fazer os processamentos mais pesados, né? É isso que serve o WebGL. A linguagem que a gente está usando é compatível com todas essas, tá? Com exceção da Vulkan, né? O WebGL, GLSL, GLS, o OpenGL, né? Que é a 3 que a gente está usando, né? Que é a partir de 2008, né? Na verdade, 2008 não, 2012, né? Que é a GLS3, né? Que a gente está usando, compatível bem daqui, certo? É a 3. Na verdade, enfim, aqui já pula 1 para 4, não mostra onde é que está a 3, né? É a GLSL3 que a gente está usando. Tá alguma aqui em 2009, 2010, né? Deve estar. Aí aqui são algumas referências que vocês podem usar para livros, tá? Tem o Python e OpenGL for Scientific Visualization. É esse livro aqui. The Book of Shaders. Learn OpenGL. OpenGL Tutorial. O DocGL, que eu falei para vocês, referências. Os dois primeiros livros gratuitos, tá? Sobre OpenGL, moderno, que vocês podem usar. Como eu sei que onde vocês podem encontrar muita coisa antiga na internet, eu preferi colocar aqui as referências que vocês podem usar. Além desse material que eu estou passando aqui para vocês podem usar esses dois livros gratuitos, vocês podem pegar na internet, tem esses dois tutoriais, que é esse OpenGL tutorial e o Learn OpenGL, e tem aquela documentação, né, o reference page e o DocGL. Como eu disse, esses dois aqui eu já falei, né, para vocês, mas está aqui o linkzinho no slide, que aí você não pegou, né, pode só clicar aqui e ir para as páginas correspondentes. Além disso, ainda tem esses dois tutoriais e tem aqui também os livros, né? Todos eles aqui são bons. Esse Python e OpenGL para visualização científica, tá? Tem o The Book of Shaders. Aí o Learn OpenGL, tá? Esse OpenGL Tutorial, todos eles são bons. Aí o DocGL, o GL Reference, né? Que isso aqui é da Cronos, e o DocGL que a gente vai sempre ficar usando, né? São os sites que eu recomendo. Tem um outro também, não vou lembrar agora não, que também é muito bom. Quando você lembrar, eu adiciono aqui, tá? Nas referências. Certo. Então agora a gente já viu o histórico do OpenGL, né? Vimos aqui algumas referências que vocês podem usar para estudar, né? Para fazer os trabalhos. Além desses dados, né? Eu sei, eu estou passando para vocês código-fonte, eu vou passar esses slides, mas eu sei que, eu não sei se eu já disse para vocês, que as pessoas têm métodos diferentes de aprendizado, tá? Eu acredito fielmente nisso. As pessoas não aprendem todas da mesma maneira, né? Algumas pessoas é suficiente ter um professor falando e tal, trocando conhecimentos e tal, mas nem todas as pessoas aprendem assim. Tem gente que aprende melhor lendo o livro, então por isso que eu passo lá livro. Tem gente que aprende melhor vendo vídeo no YouTube, né? Então veja vídeos no YouTube, né? Tem gente que aprende melhor, sei lá, escrevendo numa folha de papel. Então escreva na folha de papel. Você precisa descobrir qual é a maneira, se você não aprendeu ainda, né? Por favor, né? Se esforce
para aprender qual é o método que você aprende melhor. Porque vocês trabalhando em computação, depende de trabalhar em computação gráfica, não, você vai estar sempre que estar aprendendo, né? E se você ainda não descobriu qual é o seu método de aprendizado mais favorito, você está em desvantagem, né, em relação a outras pessoas. Então é bom que você aprenda, veja qual a sua maneira mais fácil de você aprender, porque você vai estar sempre aprendendo, certo? Ou estudando linguagens novas, ou estudando conceitos novos. A computação é uma das ciências que avança mais rápido, né? Não dá para a gente ficar que nem as outras. Não estou querendo desprezar, tá? As outras ciências, mas, por exemplo, um cara de história, né? Um cara de história, a história não muda, né? Você vê a história do Ceará é sempre a história do Ceará. Tem eventos novos acontecendo na história? Tem. Mas o core, né? O núcleo que ele aprendeu, né? Desde a criação do Ceará até o dia de hoje, é a mesma coisa, né? Não vai mudar. Já a computação não dá para dizer isso, tá? Em computação a gente não tem essa felicidade de dizer, o que eu aprendi na faculdade eu vou usar para sempre. Não tem, tá? Como dizer isso. Tem conceitos que sim, vão ficar para talvez você use para sempre, mas mesmo assim não dá para dizer que vai ser para sempre. Por exemplo, todos vocês devem ter aprendido programação serial, né? Imagina na faculdade. Mas você já deve saber que o novo paradigma atual é programação paralela, né? As pessoas estão aprendendo cada vez mais programação paralela e eu acredito que, a não ser que você tenha feito um curso específico sobre programação paralela, né? Vocês têm na UES, independente de ter ou não, certo? Você tem que pegar um livro sobre programação paralela e você tem que estudar, certo? Independente de você ter aprendido ou não, você vai ter que estudar isso. Eu tive disciplina de programação paralela na UES. Tudo bem, beleza. Ainda assim, você está surgindo o quê? Computação quântica, né? Computação quântica pode ser um novo paradigma que as pessoas que entrem na computação vão ter que estudar no futuro, né? Se você ficar, eu já sei tudo, você tem que pegar de vez em quando. É bom você já pegar um livro de computação quântica de vez em quando, só para dar uma lida, né? Para ver o que muda, né? Será que vai mudar muito a linguagem de programação? Será que é a mesma coisa? Só para você já dar uma lida, né? Já ficar se informando, né? Por exemplo, né? Então não dá para a gente ficar, tudo que eu aprendi é sempre a mesma coisa. Não dá, né? Infelizmente não dá. Em computação você vai estar sempre aprendendo. E as pessoas cobram da gente, né? Diferentemente de outras ciências, né? As pessoas cobram que a gente saiba sempre mexer no que tem mais de mais moderno. Né? Elas não estão nem aí, mas eu sei mexer na tecnologia de 10 anos atrás. O problema é seu, né? Eu quero saber mexer no meu computador agora, nesse código-fonte aqui. Ai. Enfim. Tem ônus e bônus, né? Cada área de ciência. Enfim, aqui são os tipos de dados, né? Fechando esse parênteses, né? Tem os tipos de dados que são usados no GLSL, né? A gente tem o GL True, GL False, que esse aqui é usado para booleano, né? Que só ocupa um bit, que aí vai 0, 1. Tem o GL Byte, tá? Que aí é para um bit, não, é um byte não sinalizado, né? Que vai de... Aí esse aqui é sinalizado, né? Perdão. O GL Byte é sinalizado, que aí é de menos 128 a 127, né? Que aí usa 8 bits, né? Um byte tem 8 bits, você sabe disso. Aí tem um unsigned byte, que aí é equivalente aos naturais, que vai de 0 a 255, né? O GL short, que é 16 bits, unsigned short, GL int, unsigned int, né? Que aí é para 32 bits. E tem os de pontos flutuantes, né? Que é o GL double, que são os mais importantes, tá? De pontos flutuantes, que é o GL double, que é 64 bits, o GL float, que é 32 bits, e o GL half, tá? Half float, que é 16 bits. Isso aí é uma novidade, tá? Que está surgindo. Por exemplo, isso aí é um tipo novo, que não tinha antigamente em dados, tá? Se vocês não perceberam, talvez vocês já tenham visto, né? Não sei se já viram isso ou não, mas na minha época, por exemplo, não existia. Existia só o double e o float, né? Que é o 64. Aliás, era 32 e 16, né? Hoje em dia já é 64 e 32 e agora tem o 16, que é o half, tá? Que é o ponto flutuante de 16 bits. Isso aí está acontecendo principalmente para a época de engenharia. O pessoal percebeu, se a gente diminuiu o tamanho dos dados, né?
a gente consegue aumentar a velocidade de processamento, né? Porque no barramento de 64 bits, eu consigo passar 4 números do tipo RAF, né? E o ponto flutuante. Tudo bem que você perde precisão, né? Nisso. Perde uma precisão considerável. Mas dependendo da aplicação, pode ser o suficiente, né? Então, esse é RAF Float, tá? Um tipo novo, que nem toda linguagem de programação aí já implementou o RAF, né? Por exemplo. Mas, com certeza, no futuro, toda linguagem de programação vai ter esse RAF, tá? Que é para fazer o ponto flutuante de 16 bits. E aí varia, né? Também, essa história de ser normal e subnormal, vocês devem ter aprendido, né? Imagina, normal é notação científica, né? Que você tem um número de binário, notação científica, quer dizer que o primeiro bit é um ponto, né? É 1,00 zeros e uns, né? É o primeiro dígito significativo, começa a partir de 1. E aí, isso aí é chamado na linguagem técnica, né? Chamado de número normalizado, tá? Certo? Número normalizado de ponto flutuante. Agora existe o número subnormal, tá? O número subnormal, isso é bem uma novidade. E os engenheiros descobriram que, tipo, que você pode usar esses números, que os números normalizados, eles já cobrem uma boa parte dos números reais, só que se usarem números subnormais, você consegue aumentar essa quantidade de números, né? O que são números subnormais? São números que não estão em notação científica, tá? E você pega a mantissa do jeito que ela está, sem expoente, tá? Não tem expoente. Mas, se não me engano, o sinal é 0, o expoente é 0, se não me engano. É só a mantissa, tá? Representando o número de pontos flutuantes. Isso é chamado de número subnormal, certo? E aí você pode pegar número... mas só que isso aí você vai usar o quê? Números que estão abaixo, estariam muito próximos do limite superior e inferior dos números de pontos flutuantes, tá? São números bem pequenininhos. E aí você usa uma base fixa para eles, tá? Você não tem uma base variada, como você tem nos números normalizados, né? Números normalizados, você tem uma base variável, né? Que pode ser qualquer base, né? O expoente é que diz quem é essa base. Nos números no subnormal não, tá? A base é fixa e você usa a mantissa para dizer quem são esses números bem pequenininhos, tá? É uma maneira de você representar números bem pequenininhos em qualquer um desses tipos, tá? RAF, float ou double. Eu recomendo que você estude, se você não aprendeu. Provavelmente você não aprendeu. Eu tive que estudar por conta própria, por exemplo, se é subnormal. Mas tem, tá? Se você pegar vídeo no YouTube, números subnormais, você vai achar, tá? De ponto flutuante. As primitivas do OpenGL, né? E tem o GL Points, que aí é um ponto, que a gente já estudou, né? É o básico, né? É um ponto na tela. Uma posição no GPS, né? Certo? É um vértice, é um corner de um modelo 3D. É um ponto de um polígono, né, lá do triângulo ou do quadrado, né, que é o ponto de união de dois segmentos de reta, de encontro de dois segmentos de reta, também é chamado de ponto. GL Points, tá? O GL Points, ele pode ser de qualquer tamanho, ele pode ter um tamanho específico que você quiser, tá? Porque, como eu disse, pontos, eles não têm dimensão, se lembra? Ele não tem uma espessura, ele não tem uma altura, não tem um comprimento, tem nenhuma... Eles servem para medir, mas eles não medem nada. E, por causa disso, se você usar GL Points, você vai ter que atribuir uma espessura para ele. Tá? O default é 1 pixel, tá? O tamanho default de um GL Point é 1 pixel, um quadradinho, 1 pixel na tela. Mas se você quiser, você pode fazer maior, tá? Eu não sei se pode mudar o formato deles. Pode ser outra coisa além de quadrado, estou na dúvida. Mas, independente disso, o GL Points, você vai ter que colocar um tamanho e ele vai, dependendo do tamanho que você colocar, dar um ponto maior ou menor. Você pode usar GL Points também para fazer triângulos, quadrados, para fazer o trabalho, tá? Se você quiser. A única coisa que vai ser, talvez, complicada é que você vai ter que fazer for, né? Se você acha complicado ou não, né? Você vai ter que fazer for para preencher o triângulo, né? Usando aquelas formas de interpolação. Outra coisa que você pode usar é o GL Lines, né? Que aí já é uma linha, né? Um segmento de reta, uma semi-reta ou uma reta, né? Você pode usar o GL Lines, tá? Para fazer isso. Você também pode fazer o trabalho, se você quiser, usando GL Lines, tá? Que aí você não vai ter isso, não vai ter
você vai fazer um triângulo, mas sem preenchimento, né? Mas aí você pode colocar cor, né, nas linhas, certo? Ah, professor, mas o trabalho exige cor, exige. Você pode pintar as linhas de cores diferentes, tá? Se for o caso, se você quiser usar GL Lines, se você achar mais fácil, você pode usar GL Lines para fazer figuras 2D ou 3D. Seria o wireframe, tá? Seria equivalente a usar o wireframe. É uma boa prática também. Acho que eu já fechei, né, o Blender? Não, fechei não. Seria esse daqui, tá? Aqui, esse aqui é o modo wireframe que eu tô. Não sei se dá para ver, deixa eu adicionar um outro objeto. DD, Mesh, Monkey. Pronto, aqui é o Monkey wireframe, tá vendo? Certo? Não tem problema. Se você quiser trabalhar com wireframe, não tem problema. É algo que mesmo eu, de vez em quando, eu tenho que fazer, tá? Sei que hoje em dia o Blender já tá mais... As ferramentas evoluem, né? Mas, por exemplo, quando eu fiz meu doutorado, eu tive que desenhar manualmente o wireframe de algumas figuras, tá? Pra você ter ideia. Porque fica mais para poder ver alguns efeitos, né, na figura 3D, às vezes o wireframe ajuda, né? Você desenhar o wireframe por cima da figura 3D, né? Ajuda a visualização de alguns efeitos. E eu tive que desenhar na mão. Então, também é possível, se você quiser fazer, usar o GL Lines, tá? Para fazer os trabalhos, não tem problema. E aí você pode pintar, do mesmo jeito que o GL Point, você pode também fazer linhas mais grossas, linhas mais finas, pode pintar de uma cor diferente as linhas, não tem problema. O Line Strip, a diferença é que você vai ter que, do Line para o Line Strip, é que é uma linha contínua, tá? Linha Strip quer dizer que seu desenho, aquela lista, né, que a gente viu de arrays, né, de pontos que a gente fez ali, aquela lista de pontos, quer dizer, se eu colocar, por exemplo, lá 6 pontos na linha, ela vai fazer exatamente isso daqui, né? Deixa eu colocar o Open Board para a gente ver. Ele vai sempre ligar, tá? Toda linha que você colocar lá no seu vetor de arrays, ele vai ligar todas as linhas, tá? Eu coloquei lá um ponto, né? Aí ele vai ligar o vetor com o próximo ponto, com o próximo ponto, com o próximo ponto, com o próximo ponto, certo? Vai estar sempre assim. Qualquer ponto que você colocar, ele vai ligando, né? Mas tá vendo o problema, né? Ele pode fazer linhas que se cruzam, tá? Ele não tá nem aí, ele tá só ligando os pontos que você colocou na lista. Isso é o GL Line Strip, tá? Mas se você fizer direitinho, vai fazer a figura poligonal, tá? Sem cruzar nem nada. Só basta você colocar a ordem correta dos pontos que você vai fazer a figura 2D, 3D sem erro, tá? O GL Lines, a diferença é isso, tá? Por exemplo, aqui, se eu colocasse, para poder fazer isso daqui, ó, por exemplo, eu teria que fazer um triângulo, né? Usando o GL Line Strip. Eu teria que colocar teria que colocar 4 vértices, né? Ó, o primeiro vértice, o segundo vértice, o terceiro vértice e teria que colocar o primeiro vértice de novo, tá? Para fazer fechar o triângulo. Você tem que repetir o primeiro vértice, tem que aparecer de novo em último para você fechar o triângulo, no caso. No GL Lines, você já teria que fazer o quê? Ó? O primeiro e o segundo vértice, aí depois o segundo e o terceiro vértice, e depois o terceiro e o primeiro vértice, tá vendo? Ó, cada vértice vai ser repetido 2 vezes. Para cada segmento reto, você tem que repetir. Ou seja, para desenhar um triângulo, usando o Line Strip, você usaria só 4 vértices, tá? Seria aquele vetor lá com 4 vértices que a gente criou no NP Array, né? Isso no Line Strip. No Lines, você ia precisar de 6 vértices para fazer um triângulo. Você teria que fazer primeiro segmento, depois segundo segmento, depois terceiro segmento, né? Certo? 2 vértices para cada segmento. E o Line Loop, aí o Line Loop, a diferença do Line Loop para o GL Line Strip é justamente isso. Você não precisa repetir o último vértice. Só colocar 3, se você quiser desenhar um triângulo, você pode só usar 3 vértices, que ele já vai ligar os 3 vértices em sequência e depois ligar o último vértice com o primeiro, tá? Fechando o triângulo. Isso é o GL Line Loop, tá? Que é a outra primitiva do OpenGL. São as opções, né, que você tem para fazer como primitiva. É o Ponts, Line Strip, Line Loop, que usa aquelas
que usa aquelas geometrias que a gente já viu, né, nos slides. Né? Você pode até usar aquelas interpolações, se você quiser, tá? Aquela fórmula de interpolação básica de linha, né? Se você achou tudo complicado até agora, né? Certo? Você tá desesperado para fazer o trabalho, você pode usar, tá? Só pontos, pode usar só linhas, e pode usar aquela forma básica de interpolação de linhas, tá? Para preencher, não tem problema. Você consegue, tá? Fazer o triângulo fazendo isso. Só aquela fórmula de interpolação de linhas e fazendo desenho de linhas, né? Não tem problema. Ah, vai ficar... Mesmo que fique um triângulo... Não precisa ficar o triângulo todo preenchido. Se você fizer um triângulo listrado, né? Não tem problema, eu aceito, tá? Fazer umas listrinhas, né? Formando triângulo. Ou fazendo a sua figura 2D, 3D, seja qual é, tá ok também. Os pontos, a mesma coisa. Os pontos não precisam estar preenchendo todo o espaço. Desde que dê para ver que é um cubo, né? Que você fez um cubo de pontos, ou fez um tetraedro de pontos, não tem problema. Desde que dê para identificar a figura 3D, tá ok. Você não pode fazer só marcar 4 pontos e dizer, não, tem um tetraedro por sair no meio. Imagine, né? Aí não, né? Mas aqui são as opções, né? De primitivas mais básicas ainda, mais simples ainda, que eu aceito, também pode ser usada, tá? Para fazer o trabalho. Mas se você entendeu o assunto até agora, eu espero que sim, vocês podem também usar o que? O GL Triangles, que aí já desenha um triângulo por vez, tá? O GL Triangle Strip, que aí ele pega o quê? Ele sempre pega o próximo vértice, parece com o triângulo, parece com o line strip, tá? Você desenha 3 vértices. Se eu colocar 4 vértices no meu vetor, naquele vetor lá que é de NP Array, né, que a gente viu na prática, os 3 primeiros vértices vão formar um triângulo, né? E os 3 últimos vértices vão formar outro triângulo, certo? Ele sempre pega o último vértice com os 2 últimos vértices e forma um triângulo, certo? Ou seja, 3 vértices desenham um triângulo. 4 vértices, aí ele vai pegar o 4º vértice com os 2 últimos vértices e vai fazer um triângulo. 5º vértice, aí vai pegar o 5º vértice com o 4º e o 3º e fazer um triângulo. 6º vértice, o 6º vértice com o 5º e o 4º vai fazer um triângulo. Sempre fazendo triângulos em sequência, tá? Também dá para fazer figuras 2D e 3D usando triangle strip, tá? Adicionando triângulos dessa maneira. Se você achar o triangle strip muito complicado, você pode fazer, desenhar triângulo por triângulo, um por vez, tá? Coloca os 3 vértices do primeiro triângulo, depois coloca os 3 vértices do segundo triângulo, depois coloca os 3 vértices do terceiro triângulo. Também dá certo, não está errado. A única problema é que você vai repetir vértices, né? A não ser que você tente usar o índice, né? Para não repetir tantos vértices. Aí fica a seu critério, que você achar mais fácil. E tem o triangle fan. O triangle fan é que você coloca todos os vértices, todos os 2 vértices vão estar ligados em sequência com o primeiro vértice, tá? Quer dizer o quê? Que aqui é o primeiro, segundo e terceiro vértice, forma um triângulo. Quando eu colocar o 4º, ó, em vez de ele ligar com os 2 últimos vértices, que seriam esses caras daqui para fazer um triângulo, né? O que ele vai fazer? Ele pega o último vértice e o primeiro, tá vendo? Vai fazer um triangle fan. Ele vai fazer tipo um círculo de triângulos, tá? O triangle fan talvez seja o mais fácil para quem for fazer figuras 2D para fazer o trabalho, tá? Você lembra que eu falei que você pode calcular o ponto do meio, né? E fazer triângulos em volta? O triangle fan permite fazer exatamente isso, tá? O primeiro vértice é só fazer. Pega os vértices que formam, sei lá, o hexágono, certo? Você está querendo desenhar para o seu trabalho. Calcula quem é o centro geométrico. O centro geométrico vai ser o primeiro vértice que você vai colocar naquela lista do NP Array, que vai ser o centro do seu triangle fan. E aí é só colocar agora os lados do hexágono. Que aí ele vai unir cada lado com um centro. E vai fazer o fan, né? Em volta do centro é um fan, né? Porque forma tipo uma espécie de ventilador, né? Ou símbolo lá da Umbrella, né? Do Resident Evil, certo? Ele vai girando, né? Em torno do centro. Isso é o triangle fan. Ele pega 2 vértices e une com o centro. 2 vértices e une com o centro. 2 vértices e une com o centro. Sempre em sequência, né? Ó. Aquele que é o primeiro, segundo, terceiro vértice, que é o 4º, ele pegou o 4º com o terceiro e o primeiro. Aí o 5º, ele vai pegar com o 4º e o primeiro. O 6º, ele vai pegar o 5º e o primeiro. O 7º,
vai pegar o sexto e o primeiro. O oitavo vai pegar o sétimo e o primeiro. Vai fazendo triângulos aqui, né? É diferente do triangle strip, né? Que ele pega os dois, que aqui é o primeiro, segundo, terceiro. Aí o quarto pega o segundo e o terceiro. O quinto pega o quarto e terceiro. O sexto pega o quinto e o quarto, né? Não precisa estar no formato de círculo, né? Essas são as primitivas básicas. Ainda dou a opção de você usar o GL Quads, tá? Existe o GL Quads e existe o GL Quad Strip. Não existe o GL Quad FEM, né? Mas existe o GL Quad Strip, tá? Você pode... O GL Polygon, eu tenho certeza que já foi deprecated, tá? Não é mais usado. Mas parece que o GL Quads ainda é aceito por algum motivo, né? Acho que é retrocompatibilidade, né? O GL Quads ainda é aceito. Se você quiser usar, eu não recomendo, assim, quer dizer, eu imagino que no futuro vai poder ser usado, mas se você quiser, você pode usar, não tem problema. Já GL Quad e GL Quad Strip. É o mesmo funcionamento, tá? Do Triangle Strip. Só que aí ele pega, você precisa colocar os dois últimos vértices, né? Com os dois últimos vértices, né? Em vez de ser só um vértice com os dois últimos vértices, é os dois últimos vértices com os dois últimos vértices para fazer um quadrado. Dois novos vértices se unem com os dois últimos vértices para fazer um quadrilátero, né? Esse é o quad strip. E o quadrangles é só, né? 4 vértices formam um quadrilátero, né? O quads. Isso são as primitivas que o OpenGL, todo o OpenGL oferece, tá? Aqueles OpenGL, o ES, o GLSL, o WebGL e o OpenGL normal, tá? Triangle, Tri-Strip, Triangle Frame, Line Strip, Line Loop, Lines e Points, todos aqueles têm. Esses daí que tem aqui a mais, que está em amarelo na barra, o GL Quads, Quad Strip, GL Polygon, não são todos que tem, tá? Não são todos os OpenGLs que tem. E pelo menos da última vez que eu verifiquei, o GL Quads ainda não tinha sido implementado no WebGL, por exemplo, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui nos slides só triângulos. Mas, se você quiser usar GL Quads para trabalho, né, eu aceito, tá? Então, estou dando um aviso, né, para você. De repente, eu tenho até dar uma olhada se atualmente ainda continua com essa mesma história. Ou não. Já são 3 horas, né? Eu acho melhor deixar essa história de loop para a próxima aula. É só para dar uma introdução, tá, para vocês. Como eu estava falando, eu vou continuar esse assunto a partir da próxima aula, mas só para terminar a aula de hoje, tá? Quando você está fazendo a listagem de vértices, seja no Blender, tá? Isso aí é para qualquer programa, tá? Seja no Blender, no Maya, no ZBrush, na Unreal, no Unity, a ordem que os vértices são dispostos importa, tá? Não é, embora eu tenha colocado ali várias primitivas para vocês fazerem desenhos, né? E você pode usar várias primitivas, você pode fazer até de linhas, né? Que seria o wireframe, né? Como eu falei para vocês. Mas você já deve ter percebido, eu espero. Ou não, se você não percebeu, agora você vai perceber que a ordem influencia muito, né? Porque como é que o cara vai saber, como é que o modelador vai saber o que é o dentro e o fora da figura, certo? Tem um jeito de você saber o que é o dentro e o fora de um triângulo, o que é o dentro e o fora de um cubo, o que é o dentro e o fora de uma esfera, né? Como essa daqui. Aí nós, seres humanos, nós sabemos, né? Fácil que essa parte aqui de fora que eu estou pegando, né? É a parte de fora, né? E a parte de dentro está aqui, né? Exatamente como um ovo, né? A gente não tem dúvida, né? Que a parte de dentro do ovo, se a gente quiser acessar, a gente tem que quebrar o ovo para poder pegar a gema, né? Mas para um modelador 3D, ele não sabe, tá? Não faz diferença. Um ovo, dependente de quantos vértices você tenha, dependente de um ovo ser formado por triângulos, quadrados, hexágonos ou tetraedros, cubos, você pode fazer um ovo de várias maneiras, né? Depende de como ele pode ser formado por várias geometrias, né? Pode ser formado até por linhas. Você pode fazer um ovo só com pontos. Então, como é que ele vai saber o que é dentro e fora? Através da ordem, tá? Desses pontos. Isso aí é o mais importante. Através da ordem, é um conceito importante, né?
que ele define o que é o dentro e o que é o fora, que é o que eu já tentei mostrar aqui para vocês, que aqui, naquela hora eu vou ver se eu preparo, eu estou devendo, inclusive, né? Preparar o exemplo para vocês, que eu falei que se a ordem estiver errada, né? Aparece, se todo mundo estiver na ordem certa, o externo da figura aparece em azul, né? E o interior é para aparecer em vermelho, isso no Blender, né? Isso é o caso específico do Blender. Mas quando a ordem está errada, isso aí aparece, dá efeitos de iluminação errado, efeitos de sombreamento dá errado, até a aplicação de textura é feita errada, se a ordem dos vértices não estiver correta. É claro, tá? Existem algoritmos que tentam ajeitar essa ordem manualmente, automaticamente, mas nem sempre isso é possível, tá? E aí, quando não é possível, você tem que ter essa noção que talvez a ordem que os vértices estão sendo percorridos nessa face ou nesse polígono aqui estejam errados. Eu tenho que mudar a ordem para poder corrigir a iluminação, tá? Mas a gente vai discutir isso na aula de quarta-feira, tá? Vamos falar mais sobre isso. A ordem que os vértices são percorridos. Aí, no caso, tem um quadriláterozinho, ó, e aqui tem um cubo. E vejo que as ordens são complementares, tá? Nesse caso aqui eu estou percorrendo no sentido anti-horário, né? Ó. Mas você vê que, por exemplo, esse segmento que eu quero que você preste atenção aqui, ó, é que nesse triângulo aqui ABC, veja que o B está indo em direção ao C, né? A setinha, ó, certo? Mas nesse triângulo aqui DCB, o C está indo em direção ao B, tá vendo? As setinhas estão indo em direção opostas, né? Ó, tem dois triângulos vizinhos, mas as setinhas estão indo em direções opostas, tá? É isso que garante que esse quadrilátero aqui, em específico, ele está consistente, né? Que ele não vai dar problema de textura, que ele não vai dar problema de iluminação, nem de animação, né? No futuro. Essa ordem aqui que a gente vai ver. Mas você pode ver, ó, que os dois estão indo na ordem anti-horária, ó. Os dois estão perseguindo essa mesma ordem. Apesar das setinhas ali estarem em sentidos invertidos, ó, dá para ver o quê? E esse cara aqui, que o ABC está indo nessa ordem aqui, né? Ó, e o BCD também está indo na mesma ordem. Ó. Os dois triângulos estão indo no sentido anti-horário. Apesar das arestas dos segmentos individuais estar indo em direções opostas, o triângulo em si, a disposição dos vértices estão indo no mesmo sentido. Ó. Estão desenhando no mesmo sentido. Certo? A mesma coisa vale para o cubo. Ó. Você pode reparar a mesma coisa no cubo. Ó. Essa setinha está para cima, essa setinha aqui está para baixo. Essa setinha aqui está indo para a esquerda, essa aqui está indo para a direita. Certo? Mas todas as faces estão girando no mesmo sentido. Tá? É isso que a gente vai ver discutir na aula de quarta. Se eu errar isso no trabalho, vocês vão tirar ponto? Não, eu vou tirar ponto, tá? Porque eu sei que isso aí é um assunto complicado, até mesmo para eu entender isso, eu demorei. Não é nem entender, né? Não é nem entender. Eu diria que é você aplicar corretamente. E artista também demora. Até mesmo artista tem que entender isso, nem sempre demora também. Isso aqui não é coisa exclusiva do Python OpenGL, não, tá? Isso aí também acontece no Blender, acontece no Maya, acontece no ZBrush. Deixa eu fechar aqui agora. E vamos fazer a chamada. Deixa eu parar aqui a gravação. Quarta